Olá, meu amigo. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre textos difíceis, nós vamos estudar sobre Jesus. Parte 1. A divindade de Jesus é um dos assuntos mais discutidos na Bíblia. Jesus é Deus ou não é? Quem realmente é Jesus? Mateus 16,15, o próprio Cristo pergunta: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A resposta certa a esta pergunta é vital, pois a nossa compreensão de quem é Cristo afetará o nosso relacionamento com Ele e a nossa salvação eterna. Por isso, o objetivo dessa nossa reflexão é ajudar você a responder esta pergunta da maneira como Deus quer que você responda. Existem dois tipos de textos sobre Jesus Cristo. Quais que textos são eles? O primeiro são os textos que tratam do Cristo divino igual ao Pai, em essência e natureza. E o segundo tipo de texto são os textos que descrevem o Cristo divino humano, encarnado com uma função diferente e subordinada após a encarnação. Esta informação é muito importante para você compreender os textos difíceis sobre Jesus. Grave isso em sua mente. No primeiro grupo de textos, Jesus é qualificado como sendo Deus, igual ao Pai, em essência e natureza. Por exemplo, Isaías 9, verso 6 afirma que ele é Deus forte, Pai da eternidade. Seria ilógico supor que alguém considerado Pai da eternidade e ao mesmo tempo Autor da vida tenha tido um começo. Certamente, se tivesse sido criado, não poderia ser Pai da eternidade, muito menos ser o Autor da vida. No Evangelho de João, Jesus é chamado de Deus, no capítulo 1, versículo 1, sendo apresentado como o Verbo divino, ou seja, a palavra encarnada de Deus, o agente ativo da criação, que se transformou em um ser humano, João 1, versículo 14, para morrer por nossos pecados. Isso está em Marcos 8, verso 31, Romanos 4, 25 e 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Sugiro que vocês, com calma, leiam esses textos bíblicos. A encarnação foi necessária porque Jesus, na forma de Deus, não poderia morrer, porém, na forma divina humana, tendo agora a dupla natureza, isso se tornou possível. Hebreus 1, versículo 2 diz que por meio de Jesus, Deus fez o universo e que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai, bem como mantenedor, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Hebreus 1, versículo 3. Ou seja, Jesus é tanto criador quanto mantenedor de toda forma de vida. Há ainda textos em que Jesus demonstra sua autoconsciência divina, ou seja, ele mesmo afirma ter a mesma essência e natureza que o Pai e o Espírito Santo. As declarações de Cristo nos textos a seguir seriam inadequados caso ele fosse alguém menor na divindade. Confira esses textos e leiam com calma depois. São eles: Mateus 13, 41, Lucas 12, versos 8 e 9 e Lucas 15, verso 10. João 18, verso 36, Mateus 12, 28, Mateus 19, verso 24, Mateus 21, versos 31 e 43. Mais textos para vocês compreenderem melhor. Marcos 2, versículo 5, Salmo 32, versículo 5, Daniel 9, verso 9, Isaías 1, versos 18 e 19 e Miqueias 7, verso 19. Mateus 25, versos 31 a 36, Gênesis 18, verso 25, Salmo 75, versículo 6, Salmo 5, verso 6, Tiago 4, verso 12, 2 Timóteo 4, verso 1, Mateus 12, verso 8, Marcos 2, verso 28 e Gênesis 2, versos 2 e 3, além também de Êxodo 20, versos 8 a 11. Já o segundo grupo de textos sobre Jesus trata do Cristo divino humano encarnado, que mesmo possuindo a mesma essência do Pai, tem uma função diferente subordinada durante a encarnação. Certamente isso não afeta em nada a sua essência e a natureza divinas.
É sobre estes textos que estudaremos agora, textos aparentemente difíceis. Jesus é um Deus inferior em relação a Deus Pai? João 14, verso 28 diz o seguinte: Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mais uma vez, quando fazemos a pergunta certa ao texto, encontramos a resposta verdadeira. Considerando a encarnação de Jesus, João 14, verso 28, não nega que Jesus é divino, como o Pai. Afinal, ele mesmo disse que ele e o Pai são um. Isso está em João 10, versículo 30. Avalie o texto a seguir para tirar suas dúvidas. O texto é Colossenses 2,9, que diz: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se em João 14, 28 o autor estivesse ensinando que Jesus é um Deus menor que o Pai, Colossenses 2,9 não poderia dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Sendo assim, João 14, 28 trata da subordinação funcional de Cristo ao Pai, não de sua inferioridade divina. Afinal, em Jesus não habita parte da plenitude divina, mas toda a plenitude. A palavra grega traduzida por divindade em Colossenses 2,9 é theotes e se aplica à própria glória de Deus, ou seja, a sua expressa imagem, a própria transcrição do seu ser. Assim, o termo descreve a essência do ser de Deus, não apenas uma qualidade divina. Se o apóstolo quisesse dizer que em Cristo habita apenas a qualidade divina, teria usado a outra palavra grega, que é theiotes. Perceba que há uma letra I, que muda o significado do termo. Assim, Paulo estaria dizendo que na pessoa de Jesus existe a própria essência da divindade, não apenas a qualidade divina. Outro texto bastante esclarecedor sobre a divindade de Jesus é Filipenses 2, versículo 6. Quando o texto diz que Jesus existia em forma de Deus, a palavra grega usada para a forma é morfé, que denota todas as características e atributos essenciais de Deus. Ou seja, Jesus não pode ser inferior ao Pai em natureza e em essência. Ele é totalmente divino como o Pai. Que essa é a nossa primeira parte da nossa reflexão. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com um número maior de amigos seus para que o Evangelho possa ser pregado.